Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe. Um espaço de entrevistas, informações, dicas e história de mães que contam pra gente as aventuras, as delícias e, claro, os desafios de educar filhos. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito. Eu vou falar sobre cuidar e educar na creche. E exatamente isso, cuidar, educar na creche. Para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, nossa, até engasguei, André. Para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria só dar explicar algumas coisas em relação à primeira infância. A primeira infância, ela acontece mais ou menos de 0 a 6 anos, mais ou menos nessa faixa, e a gente pode considerar como uma das principais fases do desenvolvimento infantil. Portanto, é uma fase que precisa ser muito bem cuidada. Mas é só cuidar? Será que é assim que funciona? Por isso a gente precisa pensar nos vários ambientes que nos ajudam a desenvolver a maior capacidade possível ou a melhor capacidade possível dessas crianças. Para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito legal, que conhece isso a fundo. É a professora, diretora, coordenadora, enfim, vários cargos na área da educação, Andréa Guaiúme. Uma amiga do coração, que trabalhou muitos anos comigo e que tem uma experiência muito grande. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Esther. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende, né? Depende de quem está assistindo. Eu queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, e eu quero dizer que você é muito bem-vinda nesse programa. E olha, vocês gostam desse conteúdo? Vou pedir para vocês, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho, curtam, assim vocês vão poder conhecer cada vez pessoas novas e mais interessantes, com conteúdos super bacanas, que vêm mesmo para colaborar com o nosso desenvolvimento como pessoa, como mãe, como ser humano, enfim, tudo isso. Você me encontra no canal Preocupações de Mãe, no YouTube, no Spotify e no Instagram, você vai me encontrar no Esther Sartori _. Vamos lá? Vamos lá. Pode se apresentar para nós. Bom, então, eu sou exatamente o que você descreveu, né? Mãe, professora. Eu trabalhei muitos anos, 31 anos, faltando assim poucos dias para completar 31 anos na área da educação pública. E nas diversas modalidades, né? Eu trabalhei na educação infantil, tanto creche quanto pré-escola, no ensino fundamental como gestora, né? E trabalhei na educação especial, né? Ainda quando estava no início do processo de discussão da inclusão aqui, no Brasil como um todo, mas principalmente no município. Então, minhas experiências foram essas. Tive experiência também no nível superior, que também é algo muito interessante, você trabalhar com a formação inicial, em cursos de especialização também, que também é legal, porque você troca experiências com pessoas que já estão na lida, né? Que já estão no mercado de trabalho, que estão buscando mais saberes, né? Então, a minha vivência é essa. E vivência em relação aos conselhos municipais que eu participei, né? Que também é legal você estar observando, principalmente aquelas pessoas que estão à margem, vamos dizer assim, da sociedade, como os idosos que eu trabalhei com assuntos de pessoas com deficiência também no município, que em Indaiatuba está crescendo bastante na discussão em relação a isso, mas sempre assim, pensando no ser humano dentro da educação, dos espaços sociais, porque todos os espaços são capazes de oferecer aprendizagem, né? E o professor, ele é assim, né? Ele aceita desafio, ele vai, se não sabe, vai aprender, vai discutir. Então, a minha experiência, principalmente, é relacionada a isso. Muito bom. E eu conheço bem, e ela, assim, quando eu penso em chamar alguém para falar aqui no nosso podcast, eu penso em pessoas que realmente têm coisa para dizer, que podem contribuir. Portanto, falar sobre creche hoje, mais ainda, né, por conta da demanda e o quanto tem aumentado a procura pelas creches, é mais do que um assunto importante. É mais do que uma preocupação de mãe. Eu acho que vira uma preocupação de Estado, né? Então, é muito grande.
André, eu vou perguntar para você aquilo que as mães perguntam para mim no consultório. É uma coisa muito simples. Elas dizem assim: meu filho é tão pequeno. Por que ele precisa ir para a creche? Por que ele precisa ir para a escolinha? Ou por que ele tem que sair de casa? Eu digo, ele não tem que. Mas como é esse convívio com a creche? É bom? É bom que ele tenha o convívio com outras crianças, mesmo que ele seja pequenininho? Então, a creche, ela é um tabu e ela é um universo de muita discussão. Por quê? Para algumas mães, a creche pode ser considerada a tábua de salvação, né? É lá que meu filho vai estar, vai ter higiene, vai tomar banho, vai ser cuidado, né? Com pessoas capacitadas para isso. Por outro lado, tem aquela que fala assim, não, meu filho precisa estar na creche para conviver com outras crianças, com outros universos, para estimular a fala e tudo mais. Então, assim, tem essas duas mamães, né? E tem uma mamãe que a gente tem que ter muito cuidado, né? Que é aquela mamãe que precisa, sabe da importância, mas sente a culpa. Aquela culpa de eu preciso trabalhar ou eu quero trabalhar, eu me formei para trabalhar e o tesouro da minha vida está afastado de mim, né? Nossa, Então, assim, o que a minha criança está perdendo com isso, por estar afastada, né? O que eu faço? Aí vem a creche para trabalhar com essas mamães aí. Enquanto orientadora, e a gente tem colegiados dentro da creche. Parece que não, né? Mas, foi-se o tempo em que a creche, depois da Revolução Industrial, ela foi criada para que a criança ficasse enquanto o papai e a mamãe trabalhavam, né? E era um lugar para ela se alimentar, porque ganhava um pouco e estava tendo uma mortalidade infantil muito séria e foi criada para tanto. Com o tempo, com a evolução, com tudo sendo estudado, inclusive com muita luta das mulheres para ela ter lugar no mercado de trabalho, a creche veio para somar, para fazer parte da educação. Então, a creche hoje ela é uma instituição de espaço de aprendizagens, de desenvolvimento. Então, o bebê vai lá e quando você fala para a mãe, você faz reunião de pais. Sem dúvida. Aí a mãe vai falar assim, viu? Mas bebê? O que vão falar de mim para o meu bebê? Do meu bebê? O que é isso, né? Essa situação é muito boa. O que eu vou ver? Meu bebê vai ter nota vermelha? Vai ter, né? Fica aquela situação. Então, o que o bebê vai estar? A gente pode falar posteriormente, mas a creche tem uma rotina, que é uma rotina organizada pela rede municipal ou pela escola particular, privada, né? Que se organiza. E dentro dessas rotinas, há o cuidar, né? O bem-estar, a tranquilidade, a calmaria e o educar. O meu menino está bem para poder se alimentar bem, para escutar bem uma história, para eu avaliar qual livro que gosta de ouvir ou qual tipo de história que gosta de ouvir. Então, assim, a parceria é gigante. E cada aspecto, cada participação da criança na rotina é uma estimulação para a sua aprendizagem. E também, uma coisa que é tabu também dentro da creche é a questão da avaliação, né? Um exemplo, na hora do sono. O que o adulto fica fazendo na sala enquanto os bebês estão dormindo? Para quê, né? Mas tem uma importância. É claro que tem. Eu tenho que ter um espaço motivador para esse sono tranquilo e é no sono que eu observo. Minha criança respira bem? Minha criança respira pela boca? Se ela respira pela boca, vamos ver, né? Vamos conversar com o papai e com a mamãe, vamos pedir para uma fonoaudióloga dar uma olhada. A criança ronca, a criança tem o hábito de vomitar, né? Então, assim, esse olhar dá para trabalhar com a família e a gente cuidar da saúde da criança. A criança saudável, ela aprende melhor, né? Então, assim, dá assim, a criança, o bebê vai aprender a esperar a vez, ele vai ter estímulos de várias texturas, tanto sensoriais, né? Tanto alimentares, quanto táteis, auditivas, sonoras, tudo, né? Ele vai ter que conviver com crianças da mesma idade, com crianças de idades diferentes e com adultos. E você sabe uma outra coisa, André, que eu acho que isso é importante, mães, que vocês saibam. Quando essa criança está na creche, que ela vai para o banho, quem está banhando a criança
está estimulando sim. Olha o pezinho, olha essa mãozinha, vamos lavar a cabecinha, canta. Não é mesmo? Então, a criança é estimulada de várias formas. Ela vai aprendendo partes do corpo, ela vai aprendendo realmente as organizações sociais, o aprender a esperar, o ter paciência. E quando você falou do sono, é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Quantas crianças não têm terror noturno? Sim. Quantas crianças não têm o sonambulismo? Agitação. Quantas crianças não têm agitação? E tudo isso é um sintoma que a gente precisa investigar. Então, a creche tem várias funções. Né? Eu gostei muito do que você falou. Acabou a ideia da creche como espaço assistencialista apenas. Hoje a creche é um direito. Né? É um direito. É direito conquistado pelas mães. Conquistado pelas mulheres. E olha, realmente, tem muita mãe, principalmente mãe solo, né, Andréia? Que não tem como trabalhar sem ter um espaço para essa criança. A creche, com todas essas questões que você fala, de ser uma faca de dois gumes, quem ama, quem odeia, quem gosta, quem não gosta, quem entende, quem não entende, a creche é o espaço de socialização, sim ou não? Sim. Socialização e aprendizagem. Quando a criança nasce, ela começa, no início, né? Ela ainda acha que é uma extensão da mãe, né? Exato. Então, assim, ela é dependente, né, da mãe. Ela depende para se alimentar, para se trocar, para se locomover e tudo mais. E ela precisa que a identidade dela seja formada. Então, assim, na creche, essa identidade vai ser formada na medida em que ela irá conviver com outras crianças da idade, vai ter, a gente brinca de temporalizador, né? Então, assim, marcadores para a criança saber que a atividade está sendo trocada. Então, assim, apagou a luz, música baixinha, ele já vai deitando automaticamente no colchãozinho dele, porque é hora do sono. Ele vai saber com o tempo. Ou o educador ou o professor está lá e canta uma música que sinaliza que é hora de lavar as mãos para o lanche. Imediatamente a criança já vai deixando o brinquedo, guardando o brinquedo, já indo para a pia lavar a mão. Esses marcadores, só um exemplo, né? Ele vai ajudar essa criança a construir noções de tempo. Noções de espaço. Ao espaço que eu posso brincar livremente, ao espaço que eu preciso fazer uma fila, ao espaço que eu não posso pôr o pé na mesa. Não sei, né? E isso, assim, na convivência. Não precisa a pessoa ficar lá fazendo cartaz e dando regras do que acontecer. Não, a criança vai experienciar aquela situação, né? E então, assim, a creche é importante para isso. E a identidade é como? A criança tem crachá nos primeiros momentos ou em vários momentos do dia. Então, o adulto chama pelo nome próprio. Não há apelidinho, não há menininho ou menininha. Que era uma coisa que eu odiava. Maria Chaquinha, não. É Andréia. Andréia, vem sua pra vez. cá, exatamente. Andréia, vamos tirar sua blusa para tomar um banho. Então, a criança vai identificando. Eu sou Andréia. Tanto é que um dos aspectos que a gente avalia no berçário, depois do segundo semestre, a criança identifica o nome do seu cuidador, do adulto. Isso é importante para a gente saber que a criança sabe. Quem é a Esther? Cadê a Esther? Imediatamente ele olha para a Esther. Isso é uma aprendizagem. E isso não é fácil, não, né? Não é. Isso é algo importante. Mesmo porque, e olha só, como o que você está falando é uma coisa importante até para a gente poder pensar num TEA, por exemplo. Se a criança não consegue se identificar, se você chama a criança pelo nome, se essa criança não responde, não olha, opa, já é um sinalzinho ali de alerta, vamos investigar. Por que ela não está interagindo? Por que ela não olha nos olhos? Porque você entende? Então, a gente, dentro da creche, e eu estou falando a gente porque também já fiz parte desse universo, sim, a gente tem, são formas de conduzir, de interagir, de perceber a criança.
E outra coisa importante, né, quando você fala dessa questão da identidade, a hora que a criança está nesse processo de identificação de si, ela não só identifica a si, ela se identifica, é a relação dela com ela mesma, a relação dela com o outro e a relação dela com o mundo. Como? Então, olha como todo esse caminho é importante. Portanto, quando a mãe pergunta, o que ele vai fazer na creche? Ele é tão pequenininho. Eu digo, vai conhecer o mundo e a si dentro desse mundo. Vai adquirir e construir a cultura. A cultura. Do meio que ele vive, né? Quando a gente vai, por exemplo, uma coisa simples, alimentação. Ah, só vai lá comer ou não vai comer? A preocupação, a creche é para isso. Na alimentação, ela vai compreender que há normas sociais de comportamento frente à mesa. Primeiro o alimento salgado, depois o alimento doce ou uma fruta ou algo. É um hábito cultural ali, brasileiro, que ela vai levar claro. para a escola, né? Ou ela vai compreender que num dia de festa, num dia diferente, a alimentação também é diferente, né? Só um exemplo que a criança, parece que não, ela compreende isso, né? Ela compreende que precisamos nos comportar quando estamos em determinados grupos ou não. Sem falar, ela mesma vai compreender, né? Através do quê? Através só do professor falar? Não, através da experiência que ela vai tendo no cotidiano dela. Então, a mamãe fala assim, eu vou mandar o meu filho para creche para brincar. Tudo não bem, ligo não, mamãe. Não ligo não. A gente não vai se ofender. E ela nem vai vai brigar com você. brincar, porque Também, brincar é né? assunto sério. Exato. Brincar é um direito da criança previsto na lei. E a escola tem que brincar. Não é ficar na creche para ficar fazendo atividade, sei lá, gráfica apenas. Brincar é sério. Brincar é o trabalho da criança. Exatamente. Né? Porque é no brincar que a criança vai testar o limite dela, ela vai conhecer o corpo dela, ela vai conhecer os objetos, tudo. A função da... Nome social, Exato. o que pode ser construído, o que tem que ser aprendido por ela socialmente, né? Nome de cor não dá para inventar. Não. Né? A experiência vai fazer com que ela discrimine cores, mas o nomear não necessariamente é o professor que fale. Mas é o coleguinha, é o par. Me dá eu quero amarelo. E aponta o amarelo, ele vai aprender que aquele é o amarelo. Então, assim, o colega, né, vai estar auxiliando nessa aprendizagem. Então, o brincar é um assunto sério nas creches. E você vê então, né, olha lá, a creche, ela atende as duas pontas. Ela atende a necessidade dos pais, na verdade, e ela atende a necessidade da criança à medida que é na creche que você passa a ter esse desenvolvimento sociocognitivo afetivo. Que é fundamental também, né? Não adianta a gente querer só a cognição, não é? A socialização, se a gente não apresentar o que é esse afeto. A criança é um todo, né? Claro, é na sua integralidade que a gente tem que ela pensar. Precisa. Um dos aspectos da rotina da creche, por exemplo, é o acolhimento. Adoro. E o acolhimento não é só para a criança, né? A gente sempre fala, os pais ou aquele responsável de levar e buscar a criança precisa de acolhimento. Quando a mãe, o pai, a avó, a madrinha, quem quer que seja, vai até a creche, que abre o portão da creche, ela está com uma expectativa. Será que vão cuidar do meu filho? Ou da minha criança? Quem será que está aí? Quem será que vai receber? Como será que está o humor do adulto? Essa família precisa ser acalentada. Ela precisa deixar a criança tranquila, sabendo que ali ela vai ser bem cuidada, bem educada, né? Que ela não está transferindo a sua parcela de importância para a educação da criança, mas que ela está alcançando um parceiro, né? Um cúmplice para essa aprendizagem. Então, assim, receber bem esse familiar é importante. Receber bem a criança é importante, né? Então, assim, nós temos várias crianças, às vezes são vários cuidadores, às vezes a gente faz um rodízio, né? Para não ficar sempre a mesma pessoa referência, mas todos os profissionais referência para receber essa criança, a mochila. Então quer dizer que eu preciso acolher
essa criança no início e no fim do expediente? Em todos os momentos. Aquela criança que está, por exemplo, se alimentando e derruba um prato. É assustador. Dá medo, dá barulho, dá vergonha. Eu preciso acolher minha criança naquele momento também. Então, assim, olha, tudo bem, aconteceu, não vamos deixar, não vamos... Cuidado para não se machucar, isso acontece, vamos trocar. Não vamos gritar e falar, isso, aquilo, não presta atenção, nada disso. Vamos acolher. A criança tem que aprender que errar é possível. E que a gente pode ajudar. Olha, pega a pá para fulana limpar para você, ou segura aqui para eu limpar, para ela colaborar. Por isso acontece. Um conflito. Quando uma criança morde a outra, o que a gente faz? A gente separa a briga, né? Primeiro de tudo. E deixa o mordido e vai dar conta daquele que mordeu. Olha, não pode, não deve, machuca. E o mordidinho tá ali, ó, sentido, magoado. A gente tem que acolher os dois. Exato. Por que o mordido mordeu? Por que o mordedor lá mordeu? Ele ficou nervoso por algum aspecto ou não? Ou é um hábito? Exato. Ou ele ainda não fala? É a forma dele se comunicar? Vamos acolher ambos, né? Sem Então, assim, o dúvida. acolhimento é todo momento, não só no início e no fim. Mas é uma prática da creche, da educação infantil, na pré-escola também. Fundamental, que eu tenho experiência, né? Então, assim, a gente não pode deixar nada de lado. E isso, que parece algo corriqueiro, é um fator de aprendizagem dentro do universo escolar, né? Você sabe que você está falando, e eu estou lembrando, nos meus cursos de formação, num dos cursos de formação de professores que eu ofereci, a primeira pergunta que eu fazia era assim, por que vocês estão fazendo pedagogia? Uhum. Qual era a resposta? Eu amo criança. Eu amo criança. Eu falava, mesmo? É por isso? Mas qual a criança que você ama? Exato. Né? A criança ramelenta, piolenta, que vem fedida, que vem com a fralda suja, que você tem que dar conta de cuidar dela antes até dela entrar dentro do convívio com as outras, ou a criança cheirosinha, bonitinha, que chega ali quietinha, mal fala, não te dá um pingo de trabalho. Qual é a criança que você ama? E isso é fundamental, a gente saber exatamente qual é esta criança. E aí, isso se torna, inclusive, uma prática posteriormente, né? Você saber que você tem que acolher a todos. Porque esta criança que vem cheia de carências, não pode eximir a outra que vem bonitinha, cheirosinha e em silêncio, porque você não sabe o que está acontecendo com aquela criança também, que está ali cheirosinha, bonitinha, não te dá trabalho, também é um sinal de atenção, né? Atenção. Por que ela não fala? Por que ela não se manifesta? Por que ela não chora? Por que ela apanha e não demonstra desagrado? Não demonstra, ou exato. dor, ou sofrimento. Ou sofrimento. Então, essa ideia do acolhimento é perfeita para a gente até ampliar, né? Não é só acolher o que morde, o que não morde, não é só acolher o que sabe e o que não sabe, é acolher aquele também, é a todos. Portanto, gostar da criança não é pré-requisito para fazer pedagogia, sinceramente. Não é mesmo. Aliás, às vezes quem ama muito, depois que conhece o universo pedagógico, acaba até desistindo. Desiste. E olha quantos casos isso a gente não viu, né? De pessoas que começam com a pedagogia e olha assim, mas era isso? Ah, tá. Não é bem assim. Não é bem o que eu estava esperando. E isso acontece muito. Vamos tentar resolver, já que a gente está falando de tudo isso, vamos tentar resolver uma grande dúvida dos pais, que eles perguntam para mim todas. Eu vou te perguntar já sabendo qual é a resposta, tá? Sim, lógico. Mas eu vou te perguntar porque eu quero que todos escutem. É bom a gente ouvir isso, tá? Quando a gente fala que a criança está indo para a creche, os pais têm que entender que eles estão indo para serem educados ou cuidados? Os pais precisam compreender que eles estão sendo cuidados e educados. Ao mesmo tempo. Não dá para dividir, para separar, né? É uma coisa, é um aspecto intrínseco um ao outro, né? Porque dentro da escola, dentro do espaço que a criança está,
o adulto responsável para o estímulo desse espaço, porque isso também é importante, viu? Brincar é importante, a criança vai para brincar, mas não é qualquer brincar. Exatamente. Né? A gente fala de experiência. A criança precisa experienciar, experimentar e agir sobre. Mas não é qualquer espaço. É um espaço pedagogicamente preparado para, vamos dizer assim, estimular, ser um desafiador para estimular a curiosidade, a intervenção. Então, assim, no momento, o espaço vai oferecer objetos estruturados para a criança brincar. Então, assim, brinquedos que a gente compra, que é adquirido, não estruturados, como sucatas, panelinhas, colherinhas, que as crianças até têm preferência. Às vezes a gente pega um brinquedo tão Caríssimo, elaborado, elas e ela nem quer bater olham, panela. quer bater panela. E também a gente está falando muito nos últimos anos dos elementos da natureza, né? A terra, a areia, a pedra, flores, folhas, sementes, né? Para a criança, para estimular também essa interação com o meio. E dentro desse universo, o cuidar e educar está presente, né? Eu vou promover um ambiente, por exemplo, de aprendizagem para minha criança, de acordo com a idade, cuidando da segurança, ora, eu vou propor um brinquedo maravilhoso, que só tem um, eu tenho que estar preparado para trabalhar com os conflitos, porque as crianças nessa idade têm dificuldade de emprestar, de dividir. Então, assim, qual o cuidado que eu vou ter em relação à segurança, ao bem-estar físico, emocional dessa criança para esse ambiente? Então, não dá para dissociar, né? Um ensina, o outro educa, um cuida, o outro... Não, tá intrínseco um no outro. Você sabe que lá no consultório também tem pais que dizem assim para mim, mães, né? Vamos falar de mães hoje, porque, querendo ou não, a grande maioria das pessoas que me procuram são as mães, tá? Quando eu penso no trabalho psicopedagógico, a maior, quem vem mesmo ao consultório é a mãe. Não são muitos os pais, e aliás, aqueles que vêm, eu dou parabéns mesmo. Eu falo assim, que ótimo que dá para os dois entenderem o que está acontecendo. Mas a pergunta é, nossa, mas brincar, ele brinca em casa. Exato. Como se todo o trabalho psicopedagógico, o que estivesse fazendo ali dentro, fosse só uma brincadeira. Não consegui entender que esse trabalho é um trabalho estruturado, tem um objetivo. Assim como a creche tem o objetivo dela ao oferecer as brincadeiras, ao promover, porque, como a gente percebe, brincar também é educar. Veja só, aprende regras. Então, sim, quando você põe um jogo que você vai colocar aquelas crianças para jogar, tem regra. Então, já entender no brincar que existem regras para as coisas. Existem tempo para as coisas acontecerem. Existem tempo na organização daquele jogo, quem vai primeiro, quem vem depois. Até questões bem simples, como o que é horário, o que é anti-horário num jogo, sabe? Então, não pensem que o fato de ter muitos brinquedos num consultório psicopedagógico, o fato de você trabalhar muito com a brincadeira, você está retirando a questão do aprendizado ou da aprendizagem nisso. O brincar ensina. E você conhece a criança, você conhece as habilidades. Completamente. Ou a dificuldade que ela tem em determinada situação, né? Até a forma como ela aprende, né? Uhum. No jogo. No jogo você percebe como é que essa criança aprende. Qual a estratégia que ela usa para ganhar? Exato, né? Para ganhar. Para enganar a vez, para poder ela ser a próxima. Não, ela já foi. Ou, às vezes, aquela impaciência, né? Pega o bloquinho da outra criança para complementar, para chegar a vez dela. Então, você começa a conhecer a personalidade, conhecer a criança naquele momento do brincar. O brincar, naquele momento, é um instrumento de avaliação, que não deixa de ser, mas de possibilidade de interação, porque tem criança que não aceita conversar, não quer conversar com você, mas se você propõe um jogo, uma brincadeira, uma música, ela participa. Aí sim. Ela tem um outro canal de comunicação que a gente tem que respeitar. É o jeito dela, né? Então, é isso que é interessante e na creche os pais vão aprendendo com isso. Às vezes,
a gente está com um bebê, né? E o adulto tem aquela mania, né? De fazer vozinha fina, de fazer caretinha, de fazer brrr. E o outro, que talvez não tenha esse hábito, acha bobagem. Aham. E não é. Não é bobagem. O brincar, né? De pegar a criança, colocar no colo em várias posições, parece que só está fazendo graça para a criança rir. Não é. É importante para a criança observar no outro e imitar. A imitação é um indício de inteligência. É um indício que a cognição está ok. Então, quando ela imita piscar, quando ela imita fazer a fusquinha do nariz, quando ela imita mexer a boquinha, mostrar a linguinha, bater palma, mostrar um aninho, tudo isso que parece bobagem para outras pessoas que não têm experiência com criança, o educador compreende que algo está se desenvolvendo. Está na idade legal, né? O fato de pegar o bebê e colocar no colo. Estou falando de bebê porque bebê que dá mais preocupação, né? O que vai fazer? Só vai limpar e dormir, limpar e dormir. Não é bem assim. Não é nada assim, muito pelo contrário. Não é bem assim. Então, assim, colocar a criança deitada com a barriguinha para cima, ela vê o mundo num ângulo. Se você coloca o bebê com a barriguinha para baixo, é lógico que dependendo da idade, a gente tem que ficar atento, porque é uma posição, né, perigosa. Ela vai ver o mundo de outro aspecto. E outra, né? Ela passa a querer buscar as coisas de outra forma. Exato, ela vai tentar levantar o pescoço, ela vai tentar procurar aquele adulto que ela conhece a voz, colocar de lado, né? Colocar na almofada, que dá um determinado desconforto, o equilíbrio fica ruim, que é bem diferente do bebê conforto, que você joga todo o peso. E fica acomodadinho, você não precisa fazer nada. Sentar na almofada é diferente, né? Puxar a criança. Então, você vai lá na creche buscar seu filho e tá lá a educadora puxando a criança pelo paninho, né? Uhum, Aí você fala assim, que amo bobagem. O que tá fazendo com a meu filho? Uma vez de estar trabalhando, tá puxando meu filho pela toalha. Se eu contar à mamãe que a toalha é comprada pensando nisso, com carinho, às vezes enfeita e coloca um monte de bichinho. Porque quando a criança tá sendo puxada, ela tem que se segurar, ela tem que se equilibrar, ela tem que colocar força, dependendo do lado que o adulto está puxando. E isso é uma aprendizagem motora importante, né? Então, assim, é uma brincadeira de desafio importante para a aprendizagem do corpo, gesto e movimento, né? Então, não é um brincar só para, vamos ocupar tempo porque daqui a pouco a mamãe chega. Não. Aquilo lá foi planejado, foi organizado e depois esse educador vai falar para os colegas, em conselho, olha, percebi que o fulano vai muito bem, tem uma compreensão motora maravilhosa, ó. Fulano cai, é perigoso, tem que pegar uma toalha de outro jeito, precisamos conversar com a mamãe, ver como que tá, né? Então, assim, tudo é aprendizagem. É uma brincadeira que tem um olhar pedagógico. A gente fala assim de intencionalidade pedagógica, né? Qual é minha intenção em propor puxar meus alunos na toalha? Na toalha. Qual é a minha intenção colocar meus alunos no tanque de areia, com baldinhos, com copinhos furadinhos, com peneira. Por que eu pus ali? Só um objeto à toa para brincar? Não, a gente está criando possibilidades de experiência para cada criança. Na verdade, são interações, eu acho que são interações super importantes, são interações positivas para esse desenvolvimento das habilidades e das competências dessas crianças. São habilidades que têm que ser mesmo estimuladas. Veja, da mesma forma como quando a criança não atende pelo nome, se ela não tem o processo de imitação, também já é um sinal de alerta. Uhum. Né? Na fase correta, ela tem que participar desses sinais, dessas interações. E a gente tem que estar muito atenta a isso. E como é que você está atenta a isso? É brincando mesmo, piscar é uma brincadeira, né? Encher baldinho de areia é uma brincadeira, que você desenvolve lateralidade. Vamos pegar o baldinho daqui, vamos pegar o baldinho dali. Sim, são muitas as ações que, na verdade, deveriam ser reproduzidas em casa. Eu vou falar uma coisa, mães. Às vezes, você falou da culpa, né? A mãe se sente culpada por deixar a criança, por não poder participar desses momentos com a criança. Mas veja só, o seu universo com ela também pode ser maior. Você pega essa criança de fim de semana e você vai exercitar essas mesmas coisas que ela produziu na creche.
Sair com o baldinho. Aliás, eu acho É importante, viu, Esther? tempo. Porque a criança, quando ela tem um universo em família muito, muito diferente da creche, ela assusta. Assusta. Ou ela chora na creche ou ela chora em casa. Então, assim, essa parceria da mãe e da escola é de suma importância. Nós não somos rivais, né? Exatamente. Nós estamos para trabalhar com a evolução e desenvolvimento daquela criança. E, mamãe, não se sintam constrangidas. Pergunte. O que vocês brincaram? Do que você... Mesmo que, assim, apesar de que eu acho que isso vem na agenda, né? Vem na agenda, né? Então, você ter esse mesmo cuidado de estabelecer essa mesma rotina em casa no fim de semana, é interessante isso, porque já aconteceu, André, e já deve ter acontecido com você também, da mãe traz a criança para a creche. Na primeira semana, essa criança chora a semana inteira. A criança, na segunda semana, chora a semana inteira. Não quer comer. O que a mãe faz? Tira da creche. Exato. Mas por que você Não está tirando não pra estabelece creche? possibilidade de adaptação. E Exato. adaptação é importante para a vida humana. Exato. Né? Porque você precisa... Não gostoso você se separar de quem você ama, né? Do contato daquela pessoa que te dá acalento e tranquilidade. Por isso que a creche oferece a rotina. A rotina é assim, ela possibilita dar segurança para a criança. Exatamente. A criança sabe o que vai acontecer. Nós também adulto, né? Convida para algum lugar, você fica ansiosa. Será, não André? sabe Será que alguém ficou ansiosa? Eu, quando por exemplo, ai meu Deus, como que vai acontecer? Que será que vai dar certo, né? Será que vai faltar assunto, Pois Esther? você acha? Eu não sei não, mas olha, eu posso dizer para você que nós já estamos aqui um bom tempinho. Falei, será que nós vamos falar tudo que é preciso? Então, assim, e a rotina a criança sabe. Ela sabe que tem a roda da conversa, ela tem uma roda da história. Quando a professora, a gente tem um marcador, né? Então pega determinado personagem, já sabe que é historinha. A criança já vai sentando automaticamente, não precisa ficar batendo palma, vamos fazer... Não, pegou o personagem, o marcador, a criança já senta, a careta, as vozes que o adulto faz para a criança identificar a bruxa da princesa, ou o animalzinho que é bonzinho, o animalzinho que é malvado. Tudo isso a criança aprende pelas características de voz, expressão facial, movimento corporal do outro, né? Do adulto. E a mãe pode fazer isso em casa. Mas, poxa, Não se precisa, pode. né? Não, eu não sei contar história. Leia. Estimula. Quando a mãe para contar história, mesmo que a criança não para quieta, mas ela não para quieta, parece que não importa. Esse momento de 5 minutos que a mãe parou com o livro, a criança já está automaticamente compreendendo que ler é importante e que ela é importante. A mãe deixou de lavar prato, deixou de fazer comida, deixou de fazer qualquer coisa para oferecer aquele momento, né, para a criança. E isso já basta. Mesmo que do sol folhear, depois vira beijos e abraços, depois vira soninho, não importa. Esse momento de parada com uma criança, eu falei para você assim, né? Às vezes a mãe, e eu falo de mim, a mãe se sente culpada por deixar numa instituição e ir trabalhar, né? E ela fica o tempo todo sofrendo, pensando naquele ser. E aquele ser tá lá brincando, rindo, comendo, dormindo, sonhando, se divertindo. E aprendendo, que é o mais importante do papel da escola. Aí então, a mãe chega. Aí a mãe, ela vai compensar essa falta com outros aspectos, né? Então, não, mãe, você pode estar favorecendo essa aprendizagem que ela está tendo lá em casa, né? Brincando também, brincando de faz de conta, brincando sei lá, daquilo que você acha que seu filho gosta, às vezes brincar de cabeleireiro, brincar de profissões diferentes, fazer de conta que está dirigindo um carro, contando uma história, fazendo bastante movimento e estabelecendo essa rotina também do tipo lavar as mãos antes das refeições para não ser algo chato para a criança. Água, a creche oferece bastante água, porque a criança ela tá tão envolvida no brincar que ela esquece de ir ao banheiro, então ela faz xixi na calça. Ela não quer parar para beber água. Então, assim, um exemplo simples que a gente oferece em todos os momentos. Da brincadeira, água, né? Ela tem o próprio copinho dela. A gente trabalha muito a independência, individualidade, autonomia, né? Uma vez, né, eu estava, um exemplo de autonomia.
Eu estava observando, eu era orientadora Gente, pedagógica. dica e contos, eu adoro, tá? Ela já vai vir com uma história aqui que eu amo dica e eu amo quando tem uma história para contar pra gente. Vai lá. Eu estava fazendo uma orientação pedagógica e tinha uma criança nossa que, na pandemia, ela teve convulsões que nunca havia tido. Isso com 2 aninhos, tá? E eu fui observar porque as cuidadoras estavam observando que ela estava andando com dificuldade. Olha, ela está com dificuldade de andar, está pisando do lado diferente da sandalinha e a gente acha que alguma coisa está diferente. Falei, então vamos observar para a gente conversar com a família, que remédio que está tomando, o que está acontecendo, né? Conversar com o médico. E eu fui. E as educadoras estavam lá, sentadinha, e era hora de ir para o parque. Um parque determinado lá, então eles tinham que tirar o sapato e colocar o chinelinho. E a monitora estava sentada e as crianças tentando tirar o próprio sapato. Aí elas tiravam o sapato, ia até a mochila, abria a mochila, pegava o chinelo, devolvia a sandália e fechava a bolsinha. Eu sentada observando e pensa uma criança de 2 anos ou quase 2 anos fazendo isso, né? A lentidão. Exatamente. E a minha vontade era, vem aqui, eu mesmo tiro, eu mesmo abro, eu mesmo coloco, que é o que mãe faz. Que é o que mãe faz. Tô atrasada, eu preciso... Imagina que eu vamos vou logo, esperar, vamos logo, né? tô atrasada. Aí depois reclama que tu vai... Imagina, tem E eu tava, hiperatividade. Não, é você que pilhou a criança, e né? eu tava até contando pra minha mãe isso. Minha mãe falou, nossa, mas que preguiçosa esse profissional, por que não foi lá ajudar a criança? Eu falei, essa profissional maravilhosa estava ajudando essa criança. Ela estava estimulando a criança a tirar o sapato, a identificar o próprio sapato, a ter responsabilidade de levar na sua mochila e não na outra, né? Exatamente. E vou falar para você, algumas crianças daquela sala não tinham fala, não eram verbais, não tá? Verbais. Mas elas pegavam. Uma tava lá tirando o sapato, às vezes o coleguinha, melhor amiguinho, porque eles têm melhores amigos. Claro. Na creche. Na creche, mas e tem mesmo. E sabem o nome. O melhor amigo ia lá, pegava a mochila do colega e levava pro outro já pra ajudar. Pra ir logo pro parque. Eles queriam ir pro parque. Então, assim, o adulto não interferiu. O adulto só cuidou. É lógico que uma sandália difícil, que poderia machucar o dedinho, o adulto vai ajudar. Vai ajudar, né? claro. Mas, assim, essa criança, a estimulação ali da autonomia, da individualidade, do respeito estava E acontecendo. da cooperação, né? Porque a partir do momento... tudo o bem que amiguinho tenha ajuda. uma intenção, mas colaborou. Mas foi um estímulo, foi um estímulo. não deixou de ser, né? E tudo é informado antes, viu, Esther? Que nem o que a gente faz em casa, né? A gente pega a criança, a gente tira a roupa e já vai colocando no banho, então. O que a gente faz? A gente incentiva a fazer na creche. O corpo é do outro. Exatamente. E Olha, tem que ser extremamente respeitado. Eu vou tirar a sua blusa agora. Dá Entrou no chuveirinho, licença. eu vou lavar o seu cabelo, porque não vai colocando a criança direto debaixo da água, né? Exato. Nós vamos anunciar o que nós vamos fazer. E há respeito, né, em todos os sentidos. E a questão também, não do estímulo de falar o nome. Ó, o pé direito. Mas meu filho não vai aprender o que é pé direito, mas ela já vai ouvir essa palavra. Essa palavra vai ficar na memória dela que existe um pé direito, né? Lógico, ela nem tem idade para conseguir esse tipo de distinção. Mas ela vai saber que ela tem pé, ela vai saber, que nem noções de frente, trás, lá na creche, eu vou ficar ensinando, olha, vamos pôr na frente, vamos pôr... Não, na brincadeira eu falo. Agora vamos ficar na frente de tal lugar, vamos ficar atrás da árvore, vamos ficar na frente do parque. Através da linguagem e da experiência imediata daquela fala, a criança vai... Sem dúvida, sem dúvida. E vai tendo a sua percepção corporal, a tonicidade, porque afinal de contas, a hora que você está tomando banho, você está se movimentando, você está pegando o sabonete que está no chão. Então, e outra, né? A lateralidade, entendendo exatamente o que é isso. Pode não ser no imediato, mas a longo prazo, a hora que você entra com esses conceitos, Ela isso já não é ouviu. novo, ela já Não, ouviu. ela É sabe super que existe, importante, não tenha dúvida. Você sabe que eu peguei um dado aqui, aí esse é um dado do censo que diz o seguinte, olha lá. Entre 2021 e 2022, a gente teve um aumento de 66,4% dos alunos nas creches no Brasil. Isso na rede pública.
E na rede privada, 33,6%. Existe uma relação entre a rede privada e a rede pública? Não existe? Eu não sei qual é, eu não entendi direito, mas, enfim, eu vou trabalhar assim só com esses dados que foram trazidos. 99,8% das creches públicas são do município, são dos municípios, né? E a gente tem um plano nacional, né, da educação que está determinando que entre 2014 e 2024, 50% da população de até 3 anos já esteja na creche. 50%. Por que eu estou trazendo esse dado? Nós vamos ter, primeiro, vamos conseguir essa meta? Segundo, vai dar conta? Nós vamos ter creche o suficiente para a quantidade de criança? E essa pergunta aconteceu porque eu penso, porque um outro curso de formação de professores que eu estava oferecendo, eu falando sobre a quantidade de creches, o papel da creche e tudo mais, uma professora falou assim para mim, claro que não vai ter creche para todo mundo. Sabe por quê? Porque a gente acaba aceitando aquela mãe que passa o dia inteiro na televisão, de perna pro ar, fica bebendo em casa, vendo, fazendo fofoca com o vizinho. Essa mãe vem aqui e quer botar o filho na creche, sendo que aquela boa mãe, aquela mãe bacana que deveria colocar o filho na creche, não vem, porque não tem espaço para ela. Fiquei muito brava, viu, André? Eu não sei o que você pensa em relação a isso, mas eu sei o que eu penso. Ainda bem que essa criança, dessa mãe, que está de perna para o ar, vem para a creche. Porque a creche, gente, é da criança. É ela que tem o direito. Exatamente. Não a mãe, se ela quiser ficar em casa, de perna para o ar, melhor que ela fique em casa de perna para o ar e deixe a criança na nossa mão. Estou enganada? Não, estaria assim. A creche, ela faz parte, né, da modalidade da educação infantil. A pré-escola é obrigatória. Exatamente. Alguns pais talvez ainda não saibam, aqueles que ainda têm criança pequena, mas ela é obrigatória. A creche, ela é dever do Estado, direito da criança, aliás, e facultativo para os pais. Exato. Por que é facultativo e não é obrigatório? Porque a gente sabe da importância do pai, da mãe, da família para a criança pequena, para a criança de 0 a 3 anos, né? A creche é importante, eu acho maravilhosa, porque eu trabalhei há vários anos e eu confio nessa importância. Mas é importante também aquela criança que está com a família, compreendendo a dinâmica familiar, a cultura familiar, os irmãos, o pai e a mãe, ou o adulto referência, né, que ela tenha dentro de casa. Então, assim, se a família quer estar com essa criança nesses primeiros anos de vida... E pode. Claro, gente, fique. Uhum. Mas que saiba estimular. Exatamente. Porque ficar para deixar no celular também eu sinto muito. Por isso que temos, né, a possibilidade da creche parcial e da creche integral. Era né? isso que eu ia te perguntar. Porque tem família que a mãe trabalha meio período e quer ficar um outro período, né? Então, são poucas, tá? A grande maioria, ela é integral. Integral. Porque uma das perguntas das mães é essa. A creche é período integral ou ela é período parcial? Se eu quiser deixar meu filho em período parcial, eu posso? Depende do que é oferecido, né? Eu acho que na rede privada é mais provável. Mais provável. Nós temos aí... Essa relação que eu acho. Porque nós temos... Na pública, nós temos muitas coisas para conversar, né? Eu vou deixar meu filho hoje até meio período, amanhã depois. Não, nós temos previsão de merenda escolar, nós temos previsão de limpeza, de funcionário. E também né? do próprio andamento dessa criança na creche. Porque não adianta eu trago aqui hoje, amanhã eu não levo, depois de uma semana eu levo, a criança já perdeu a rotina, daí vai chorar mesmo. Ou o educador fala assim, olha, então depois da merenda nós vamos assistir ao filme sei lá, da Cinderela. A mãe vem buscar mais cedo. E a criança esperou aquele filme. Olha a frustração. Que dureza, né? Dureza. Mas por que vai falar isso pra criança? Ela sabe. Ela sabe o dia. Hoje nós não vamos no parque de grama, nós vamos
Parque da Areia. Amanhã é dia do Parque da Grama. Ou sei lá, a gente costuma colocar na nossa rotina semanal vários ambientes dentro da escola, né? Exato. E a gente tem que dividir. Há momentos... André, então as classes são separadas? Não. Sabendo da relevância da criança, de idades diferentes, ter interações e brincadeiras, que são os eixos estruturantes, né, do desenvolvimento, a gente tem momento, né? 2 classes, elas organizam algumas situações que crianças pequeninas tenha contato com criança um pouco maior. Então, por exemplo, as crianças de 2 aninhos ou de 1 ano e meio, quando brincam com os bebês, elas cuidam como se fossem adultos. Elas fazem gracinha, elas fazem coceguinhas, né? Elas querem ficar beijando. Então, essas interações são legais. Mas, em outros momentos, há atividade específica para cada turminha mesmo, que os adultos daquela turma, que o coordenador pedagógico, que eu falei, tudo tem intenção pedagógica. Vocês estão gostando desse conteúdo? Não está muito bacana? Se vocês estão gostando desse conteúdo, já sabe, tem que se inscrever no meu canal. Porque o meu canal traz toda quarta-feira uma coisa nova, um conteúdo novo, uma pessoa inteligente que traz os seus pensamentos, contribui com a nossa posição, com a nossa forma de compreender o mundo. Então vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, para que você vá recebendo outras, né, e mais informações bacanas sobre as coisas relacionadas à mãe, educação de filhos, não é? E preocupações, que, na verdade, às vezes são preocupações iguais. A gente tem sempre preocupações muito próximas. E, às vezes, aquilo que é dito aqui acalma o seu coração. Pode ter certeza, é ou não é, Andréia? Muito. E só para não abalar o que você falou da questão do aumento, né? Exato. O que aconteceu? Assim, vou falar da minha experiência, pode ser que outro profissional que esteja vendo tenha outra. Mas esse período de pandemia, que foi uma cicatriz muito grande que a humanidade vai carregar, nós tivemos informações reais dos pais que as crianças desse período, os bebês, as crianças com idade de creche, elas começaram a apresentar uma dificuldade extrema em aceitar a alimentação e de atraso de linguagem. Com certeza. E muitos profissionais da saúde, terapeutas, médicos, incentivaram, eu sei porque eu recebi muita carta de médico, tá? Incentivaram os pais a colocarem na creche para ajudar no desenvolvimento de fala. Né? Porque acontecia. E tem toda a lógica. Provavelmente ficavam os adultos ali com o bebê, os adultos tinham que fazer trabalho online, online, ou home office, com o cotidiano, então tinha pouca interação, a criança atrasou. E na escola é assim, fala o tempo inteiro, estimulação visual, sensorial, auditiva, movimento o tempo todo, e acaba desenvolvendo mesmo, né? Então, eu acredito que um dos fatores. Outro fator que também acho que é interessante, que aumentou esse desejo por creche, e graças a Deus não é só porque o pai trabalha fora, porque não importa se trabalha ou não, não é importa, direito exatamente, criança, né? O direito da criança, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. É lógico que nós, enquanto serviço público, a gente fica muito feliz de estar oferecendo para aquela mãe que está trabalhando, porque, né, ela precisa para cuidar, para sustentar, para dar um lar para essa criança fora da escola. Mas é um direito de todos, e quando eu digo todos, de independente da classe econômica, e todos independentes das características, tá? De inteligência, raciais, não interessa. Todos. Tem a idade? Tá na escola. Tá na escola. Tá na creche. Né? É isso. Tá sendo cuidada, tá sendo educada, tá sendo bem estimulada lá. Então, assim, é o conhecimento. O conhecimento da sociedade em relação à creche. Que a creche existe, que ela é importante, que é interessante visitar, que é interessante saber o que a criança faz, né? Eu me lembro que eu estava passeando com meu esposo, um tempo desses, e eu vi um pé de urucum, você conhece? Conheço. E eu vi o pé de urucum, vou ser professora, tá? Sabe aquelas professoras que passam na lixeira e pega a caixa, e vai na loja de tecido pedir tubo? Sei. Né?
Se você visse o meu consultório, eu sou esse Então, tipo de essa pessoa. professora, você vai usar essa caixa? Eu posso levar pra Eu mim? posso levar. Potinho de Danone, não joga fora, né? Então, assim, e eu falei, nossa, eu queria... Espera só uma coisa, rolinho de papel higiênico. Eu Rolinho, sei não se joga, por favor, caixas e caixas. Ir na casa do colega pegar sacola, né? O que você vai fazer? Eu preciso pegar aquelas rolinhos. Eu preciso de 60 rolinhos, né? E eu queria pegar o urucum. Aí meu esposo falou, mas pegar o urucum, você vai... Eu falei, vou bater na porta pra ver de quem que é esse pé, pra ver se eu posso pegar um cachinho, porque nós estamos usando o coloral, e é interessante que a criança saiba de onde veio aquele pó vermelho. Exato. Eu quero que ela conheça o fruto. Mas criança, você tá doida? É uma criança bebê. Eu falei, não, mas essa semana a gente tá estudando a cultura indígena, e eles estão fazendo pintura com carvão, pintura com urucum, pintura com açafrão. Vão tudo embora, as mães ficam bravas, né? Que vão embora com a mão tudo vermelha, amarela, preta. E tudo bem. Mas, e eles precisam saber. Mas eles sabem fazer isso? Falei, sabem fazer. Você vê, né, gente? A capacidade de aprendizagem da criança, assim, o que nós demoramos, porque 6 meses para nós é uma coisa, né? 6 meses para a criança é outra completamente diferente. É uma evolução rápida. Muito rápida. Porque faz parte da humanidade mesmo, essa evolução. Ela tem que aprender, ela está aprendendo. E o que você oferecer, se a criança tiver um cognitivo legal e se a criança tiver um afetivo legal, o pedagógico automaticamente vai sendo assimilado, não é, Andréia? Um exemplo de alimentação. Na escola, a criança recebe a melancia picadas em cubos nos seus potinhos, todos, né? A banana cortadinha, todos. Mas é importante a criança conhecer. A melancia é que cor? Ela é vermelha? A melancia é verde, branca e vermelha. Então é interessante, por exemplo, oferecer o fruto inteiro, para ela entender que aquela polpa vermelha lá está dentro de uma fruta que é grande, né? A banana, eu recebi uma criança que veio de um eu não sei se é assentamento, de uma comunidade. E ela nunca tinha ido para a escola. Ela veio para a escola até por indicação de assistente social para poder compreender o universo de brincadeiras lá. E nós oferecemos uma fruta, e ela pôs a fruta na boca, com casca e tudo. Ela não sabia comer aquela fruta. Olha que interessante. Então ela nunca comeu? Não sei. Ou a mãe dava descascada, ou ela nunca tinha visto a fruta. Então essa experiência de estar em alguns momentos, porque eu sei, eu tô falando assim, a gente estimula assim, tal, mas a rotina da creche, ela é é uma pauleira. É pauleira. Porque a gente cuida de todos. A gente precisa do cuidar do educar, e o cuidar, muitas vezes, não pode superar o educar. Não. Porque a gente precisa cuidar do banho, a gente precisa dar banho em 15 crianças, 20 crianças, né? Temos as nossas parceiras, cada uma vai fazendo uma parte, ou uma é responsável pelo todo de um tanto de criança, né? Porque a gente gosta que a criança tenha o mesmo profissional no começo, meio e fim da tarefa, né? Então, mas assim, em alguns momentos que posso mostrar para a criança a fruta inteira, em casa eu oriento a mãe a fazer isso também. Descascar perto dela. Ela saber o que é a casca, o que pode ser comestível e o que não pode, né? A cor. Falar da cor. Naquele momento de roda a gente oferece, né? Olha, nós estamos com uma fruta nova. Porque lá na escola, depois da pandemia também, nós tivemos dificuldade. As crianças não estavam querendo se alimentar. A gente tem, eu não sei hoje, né? Porque eu não estou mais na ativa. Mas assim, a gente oferecia banana. Banana é comum. A maçã. Só que o abacaxi. O melão. A melancia. As crianças têm um pouco de dificuldade no início de aceitar a textura dessas crianças. Tá, a textura de vez em quando se acostumar, beleza. Agora, quando a criança nunca aceita a textura, ou só aceita um alimento com uma textura única, já nos dá um sinal de alerta para compreendermos, observarmos melhor essa criança. Você vê que a creche é um espaço constante de sinais de alerta. Então, eu volto àquela primeira pergunta. O que meu nenê pequenininho vai fazer na creche? O que ele vai ter um olhar completamente diferenciado do seu.
E um atendimento e uma assistência, uma educação diferente daquela que a casa consegue. Nem melhor, nem pior, gente. Não é isso. Mas é diferente, porque o profissional da educação, o profissional do cuidar e educar, não é? Ele tem as habilidades, as competências para agir, para intervir nesses espaços educativos. Então, é bom a gente repensar nessa questão da creche, e como você colocou no início, essa situação controversa, né? Do estar ou não na creche. É óbvio, mãe, se você tem a condição de estar com a criança, esteja. Mas esteja de verdade. Porque se é para estar deixando no tablet, na televisão, no celular, aí a gente vai ter que repensar mesmo, porque isso não colabora. Uma outra coisa que você falou, André, que eu vou ouvindo aqui e vou fuçando nas coisas que a gente está conversando, e você fala desta mãe, dela deixar a criança lá, desse afastamento. Eu até anotei que uma mãe uma vez falou assim para mim, eu deixo a minha filha na creche, mas eu deixo muito triste. Porque eu fico pensando assim, se eu não tenho muitas vezes paciência com a minha filha, porque eu estou cansada, imagina uma pessoa que nem sabe quem é minha filha. Ela vai ficar com outra pessoa, será que a outra pessoa vai ter paciência? Então, eu estou pensando aqui nessa questão da segurança. Essa segurança emocional que a mãe não tem ao deixar essa criança. Porque, olha só, e isso é uma coisa que eu vejo bastante. O tempo da creche não é o mesmo tempo da mãe. E o tempo que essa criança está na creche, como você colocou, faz com que a mãe fique em casa pensando no como será que ela está sendo cuidada? Será que ela está comendo? Será que ela está sendo largada? Será? E isso é uma pergunta constante de algumas mães, mas eu não estou lá vendo o que ela está fazendo. E aí a gente vê algumas escolas colocando a câmera de segurança para mostrar para a mãe como está sendo cuidada essa criança. Isso é uma preocupação muito mais da mãe do que da escola, ou a escola também tem que ter essa função de expor a situação da criança dentro dos espaços educativos? Quando começou a colocar as câmeras nas Porque os escolas, pais acabam vigiando, né? É. Os pais vigiam. É incrível essa... Tem que ser muito bem trabalhado Tem que a ser muito família e a bem escola. trabalhado. Ela Isso que eu ia compreender te por que, perguntar. né, aquele momento. Por que o meu menino tá naquele momento brincando lá com a boneca e os outros estão para lá. Aí você vai compreender conversando com os adultos responsáveis pela sala. Não, aquela era uma musiquinha tal, era o momento da mamãe tá cuidando do bebê, nós estávamos para cá, depois temos que adivinhar onde que a mamãe guardou o bebê. Por exemplo, um exemplo de brincadeiras. Então, este visual tem que ser olhado com muito cuidado, né? Pois é. Eu acredito que a câmera ela vai dar tanta segurança para o funcionário, né? Porque hoje a gente sabe que existem pessoas mesmo que agem de má fé. Isso não tem a menor dúvida. E segurança para os pais. Olha lá, tá dando risada. Olha, tá brincando, né? Alguns gestores costumam, principalmente quando a criança está no período de adaptação, os gestores, nós temos o WhatsApp institucional, e os gestores tiram foto da criança fazendo atividades, ou filmam para os pais verem como que tá, né? Então, assim, a mídia, ela pode ser uma parceira ou uma inimiga, né? Mas a gente tem que tomar cuidado e olhar com atenção. Porque você sabe, agora você está falando isso, eu vou retomar a ideia das mães que tiram a criança da creche porque elas choram. Uma das mães tirou exatamente por causa disso. A criança chorava. Ela fica lá só chorando. Mas como é que você está vendo? Eu tô aqui, eu tô com a câmera. Uhum. Então, observando aquela criança chorando. Aí a gente retoma, né? Se a criança ainda não está adaptada, você ainda está num processo de adaptação, você não dá nem o tempo, né, dela se adaptar. Então, e a adaptação, ela não é assim, vou deixar. Não, a adaptação é um processo, É né? um processo. Dentro da creche. Então, é um momento que ela fica um pouco
A mãe, às vezes, fica no corredor aguardando. Depende de cada instituição. É claro. E a gente, é nesse momento que a gente também Educa o pai. Vamos lá. Sim. A confiança, né? A confiança que esse pai tem que ter. E nós oferecemos também os objetos transitórios da criança, para ela não se sentir insegura. Porque, às vezes, a criança está com saudade, ela está com saudade do seu ursinho. E não é nem da mãe, atenção, mãe. Ela tá com Às saudade vezes, do paninho. Ela tá com saudade do dormir. paninho. Ela tá com saudade do ursinho. Não é de você. Já aconteceu de acompanhar uma criança, Esther, que ela não comia. Ela chorava. A mãe ia lá dar alimentação para a gente saber como que é. Não queria. E essa criança tendo que ir embora mais cedo. E a mãe fazia... a mãe, inclusive, estava fazendo tratamento de saúde. Ela precisava de períodos para fazer tratamento. E essa criança não aceitava. Até que a mãe mostrou dando comida na escola. Porque a criança, sem se alimentar, não pode ficar... Não pode. Né? Longe da escola. E a gente observou um prato específico de um personagem, a colher de plástico do personagem. Pode ser que a criança sentindo falta daquele utensílios. Batata. A mãe levou o prato, a mãe levou o talher, foi higienizado e foi oferecido. Ela começou a comer. É super, porque você veja, o universo da criança não é o nosso universo. Não é, Mesmo porque a criança ainda está em formação. Não é? Então a gente acaba querendo pensar por ela, falar por ela. É o adulto querendo mostrar qual é o sentimento que essa criança tem. E às vezes não é nada disso que a gente está pensando, né? Não é. E olha, mãe, não tem que ter receio de dizer no seu círculo social, eu coloco meu filho da creche. Porque se eu falar que está na creche, vão falar que eu estou abandonando, vão falar que eu não cuido. Não. Fale com orgulho que está na olha, creche. repita isso. Mães, escutem isso. É muito importante. Pode repetir. Olha. Não tenha receio de falar, eu vou ser criticada socialmente porque eu deixo meu filho na creche. Ou para trabalhar, ou para eu fazer os meus afazeres necessários para casa, doméstico e tal. Não. Tenha orgulho. Meu filho está na educação infantil, meu filho está na creche, meu filho está aprendendo, está tendo amigos, está conhecendo histórias, está sendo estimulado. Tenha bastante orgulho disso. Porque eu brincava quando eu era professora, né, do ensino superior, eu falava para as recém-formandas, não diga eu vou trabalhar numa escolinha. Não, nunca. Eu vou trabalhar numa escola. A escola é uma instituição de ensino que, graças a Deus, cada vez mais respeitadas, porque, pelo menos socialmente, né? Olha, eu concordo tanto, André. Eu era mais radical ainda. Eu falava assim, não deixa eu chamar de tia, não, porque você não é a tia. Uhum. Algumas profissionais ainda me criticam por isso. Mas tudo bem, vai criando afinidade. Não está criando afinidade com você. Está criando afinidade com uma entidade que não é você. Você não é a tia. Uhum. E outra desvaloriza até a sua própria função como educadora, como profissional. Eu tenho restrições à palavra, vamos chamar de vem aqui com a tia. Eu tenho sim, viu, Andréa? Tenho bastante. Eu falo, quando a gente tem a agenda, eu espero que a agenda um dia acabe, viu, Esther? Porque o pai tem que ter acesso direto com o adulto que está, assim, sempre conversar, saber como que está o cuidado. Mas, então por que tem agenda? Porque ainda essa rotina de alimentação, higiene, sono, escovação, aceitação da comida ou não é importante para o desenvolvimento e muitas vezes essa família... ele não consegue chegar lá para saber e também não dá para o profissional parar para conversar com cada pai, porque ele tem que cuidar das outras crianças também, né? Mas meu sonho é que um dia não precise mais de agenda. Mas quando ainda, havendo agenda, assinar Andréia, quando não é pedagogo, né? Ou professora Andréia, quando é professora. Eu, assim, com a criança muito pequena, eu não sinto muita preocupação de como eu sou chamada. Andréia, tia, professora. Mas o pai, a família tem que saber meu nome. Mas com certeza. E tem que saber quem eu sou. Eu sou a professora Andréia, né? Exatamente. Então, quando a gente trabalha a agenda, eu peço para se comunicar. E fazer o outro também, viu, Esther?
Porque a gente tem mania, né? Eu vou falar isso como professor de educação infantil que eu fui. Pode falar. Mamãe, Aff. vamos trabalhar com tal coisa. Não. Chama pelo nome. Tem nome, essa mãe tem nome. E ela. Eu sei lá, se Né? eu sou mais radical ainda que você. Então, assim, chama pelo nome, tenta, Tem nome, né? Nem que gente. faça uma lista do nome dos profissionais. Às vezes não é nem a mamãe, que é o responsável pedagógico, então o nome da pessoa, né? O nome da pessoa. Então, Ainda mais assim, hoje num mundo tão diverso. Num mundo tão diverso. Não é? Hoje as famílias não são compostas só por mãe e pai. Não. É mãe, pai. Ou só o cuidador, ou só a avó. A avó, a Você madrinha. Eu até entendo que existe o afetivo, né? Em relação a essa diversidade. Mas a gente não pode tratar a família como se a família fosse ainda aquela família Não. estrutural, patriarcal, tradicional. Uhum. Não é mais. Né? Exato. Então a gente tem que ter cuidado com essa forma de tratar, Uhum. né? O profissional, ou a mãe, ou enfim. E A quem a gente se direciona. e Né? você está falando aí da composição familiar, uma outra coisa que eu gostaria de falar para as mães, né? A gente está falando do brincar, nós estamos falando de noções de corpo, de sensações, de nomes, né? De locomoção, de fala, de ouvir história, esperar a vez, de regras sociais. Mas a gente trabalha com conteúdos, assim, vamos dizer, de aprendizagem, né? A gente trabalha com diversidade, que eu falei agora do indígena, Fundamental. né? Então, como vocês dão ponto na lousa, vocês dão cartaz? Não, a gente trabalha com as experiências. Então, eu vou trabalhar no cantinho da casinha. Então, eu vou trabalhar com objetos de diversas cores. Eu vou trabalhar com bonecos de diversos tamanhos, de diversas raças. Eu não vou precisar dizer, esse bebezinho é isso ou aquilo, é de descendência essa ou aquela. Naturalmente, a criança vai, naquele dia, ser a mamãe daquela boneca. No outro dia, ela vai ser a mamãe daquela outra boneca. Ou o menino pode querer ser a mamãe da boneca. Sim, gente, pode. vamos lá. E o que você vai fazer? Você vai bater na criança? Você vai expulsar a criança da casinha que você O criou ali menino dentro? quer brincar no cantinho da cozinha. Ele gosta de pronto. lavar prato, ele E gosta de deixa, secar, que né? Então, assim, as brincadeiras, elas são oferecidas nos cantos e as crianças que... É lógico que a intenção pedagógica é oferecer cantos que estimulem diversas possibilidades de experiências e aprendizagens. Agora, a criança vai escolher aonde ela quer, né? Como ela vai intervir. Então, tem lá o canto de blocos lógicos, tem cantos de casinha, tem cantos de caixas de papelão de diferentes tamanhos. Elas entram dentro, elas colocam coisa dentro, elas rasgam. São experiências. E trabalha-se com muito projeto também, Muito né? projeto. Vocês trabalham com muito projeto. E eu vejo isso. Algumas mães falam para mim dos projetos que são desenvolvidos. E eu acho isso espetacular. E envolve a família. A família. Porque a gente pede, olha, queremos tal coisa. A gente tem os nossos... Queremos caixa de leite para fazer um castelo. Você Uhum. lembra disso? Lembro. Ai, lembra? Eu Quanto lembro, trabalho? quanto trabalho. A encenação, né? A gente trabalha muito a Exato. contação de história com encenação. As crianças precisam de movimento. Só o livro, às vezes, dependendo da ilustração, não chama a atenção do bebê ou da criança de 2 anos e meio, 3 anos. Às vezes precisa do movimento, precisa mostrar o bichinho, né? E O fazer brincar o movimento. simbólico, sabe? Essas coisas Isso. que são... Nós somos assim, né? Dependendo do Exato. lugar que a gente tiver, se não tiver algo diferente, a gente fica entediado. A criança também, né? Exatamente. Então, isso é... E esses projetos, com uma série de sequências didáticas, dando um começo, meio e fim, aquele processo para a criança, a mãe acaba sendo envolvida. Quando eu fui no conselho, a diretora não estava podendo naquele momento, eu fui no conselho de escola da creche. Então, nós tínhamos papai, mamãe e tinha uma criança de 2 anos no conselho, né? Junto, participando. E aí, a criança, no início, tem tanto conselho escolar quanto conselho de escola. E no conselho escolar, o bebê, né? E a criança pequena lá de 2 anos, 2 anos e meio, ela fala assim, e aí, está gostando? Gosto. O que você mais gosta? De tal coisa. O que você não gosta? O que você gostaria? A ideia que ela queria dar. Eu queria morango de merenda.
É a opinião dela. É a opinião dela. Uma piscina, né? Então, assim, ela sabe o que está faltando. Ela sabe o que ela quer, né? Isso Imagina, e isso é registrado em ata. Claro, gente. Hoje a criança é uma cidadã de direito, de vontades. Direito, claro. previsto na lei. E uma mamãe num conselho, a gente falando, olha, da importância disso, nós estamos construindo uma horta. Estamos precisando construir mais 2 canteiros. Papai e mamãe, vocês autorizam, com o dinheiro da APM, construir esse canteiro? Ah, mas precisa de autorização? Precisa. Se a APM da escola, que é a Associação de Pais e Mestres, não aceitar, a escola não pode. Não pode. Né? E o que vocês vão plantar lá? Ah, nós estamos trabalhando com a galinha ruiva e a gente quer trabalhar com o milho, a textura, a cor, tudo. A gente quer plantar o milho para a criança ver que aquela espiga vem. Vendo. Né? E a gente precisa construir. Ah, tá. E o que mais vocês estão trabalhando? Ah, nós estamos trabalhando alimentos saudáveis e não saudáveis. Que a gente tem que dar mais um olhar especial, mais uma alimentação saudável do que não saudáveis. Aí a mãezinha falou assim para mim, agora eu tô entendendo. Eu falei, o que você tá entendendo? Tem um cartaz ali e a minha filha, ela não fala ainda, ela apontou um saco de batata e fez o dedinho não. E mostrou uma maçã e fez joia. E a mãe não entendeu. A mãe até entendeu que ela queria comer maçã. Comer maçã. Mas a menininha estava explicando. Essa batata não. Só de vez em quando. Agora a maçã pode. Né? Então, assim, uma temática trabalhada, discutida, conversada. Né? Então, como é importante a família saber. Não tá lá por estar lá. Cada dia vão fazer a coisa. Ah, é a ideia. Ah, hoje, o que será que vão fazer? Ah, vamos mostrar um filme. Ah, vamos brincar lá no parque. É tudo pensado, né? Planejado, né? Então, por isso que eu falo, mãe, não tenha vergonha de dizer ao universo que seu filho está na creche. Ele está na creche para aprender. E aprender gostoso. E é tão gostoso que na creche é respeitado o direito dessa criança de se alimentar na vagareza dela, de tirar o soninho, que é importante. E o soninho não é qualquer soninho jogar lá, não. Tem o ambiente que é pensado em ficar escurinho ou meio escurinho, em ter um arzinho gostoso, a criança não é apertada. Tem mãe que briga, né? Ah, mas não deixa colocar. Eu acho que aqui é até um segredo que as mães nem sabem, mas a gente fala muito para não colocar muitas presilhas, brincos que puxam. Isso. Tem muita criança que tem um monte de pulseirinha e aquelas botas difíceis de tirar. Por que a creche fala não? Porque na hora de sono isso machuca a criança. Claro. Né? Então a gente tem que tirar, deixar o mais confortável, gostoso. É um sono rápido, né? Mas que seja de qualidade, né? Bem de qualidade. Andréia, você acredita que nós temos que parar? Você acredita que eu vou ter que me despedir de você? E eu preocupada, né? Se ia faltar assunto, né? Pois você trouxe até o caderninho de anotação. Você conseguiu ticar tudo que você... Nenhuma coisa. Quer dizer, nada e tudo, né? Porque tava tudo envolvido. Porque esse é um assunto, gente, que nós vivemos constantemente. Nós tivemos muita experiência. Há mais de 30 anos, não? Bom, eu tô bem mais de 30 anos nesse caminho aí. Eu não sei se você também. Acho que não, né? Você deve estar 32. 10. Comecei ontem. Gente, vocês gostaram desse conteúdo? Eu achei muito bom. Assim, o orgulho de estar na creche, de falar que seu filho está na creche. Eu adorei isso que você colocou. Eu adorei mesmo. E do profissional também, viu? De falar o profissional que trabalha na creche, o pedagogo, por exemplo, não pode se sentir diminuído porque ele está perto do professor do nível superior ou do professor do ensino. Todos os professores, em todas as suas modalidades, são importantes, têm um foco. Vou falar para você, eu tenho uma colega que ela é do ensino médio e ela fala da admiração que ela tem do professor de educação infantil. Mas é óbvio. Porque ela sabe da importância... Da dificuldade, né? Eu vi um vídeo, eu sei que você está encerrando, do Diogo, não sei das quantas, lá, um comediante, que ele fala da nossa profissão, através da brincadeira, e ele fala que é muito fácil reconhecer
o professor do ensino superior. Lindo, formoso cabelo, né? Unhas. Aí o professor de educação infantil com o rabinho fora do lugar, né? Sem brinco, sem nada. Comida no cabelo. Comida no cabelo, a roupa tudo suja, né? Porque é assim mesmo, né? É fazer junto com a criança, é estar junto. Mas você sabe, André, só para você ver que se eu puxar mais um fio, nós vamos falar. Mas eu só quero falar uma coisa. Eu também concordo. A única coisa que me incomoda, se somos tão importantes na mesma proporção, atenção, gente. Aí sim. Vamos dar um salário igual para todo mundo, você não acha, não? Porque a mesma formação que eu tenho, tem quem dá aula no ensino médio, não é? Eu acho que a gente tinha que começar a repensar essas questões salariais, inclusive para uma boa formação do professor. Porque um salário melhor, tenha certeza, colabora com uma possibilidade melhor de formação. A gente consegue investir mais na gente. É um ponto de reflexão, tá, André? Que eu gostaria de deixar aqui bem claro. É meu posicionamento, é meu lugar de fala como professora também. A gente tem que repensar essa questão salarial. Doa a quem doeu, que eu acabei de falar, viu? Mas tem. Gente, eu adorei. Nós vamos ter que encerrar, é uma pena. Mas eu insisto. Inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho e curtam. Isso vai me ajudar muito e vai ajudar ao nosso canal trazer gente cada vez mais bacana para falar. Eu agradeço, Andréa, muito a sua vinda. Agradeço mesmo. Fazia tempo que eu estava querendo que você viesse para contribuir dessa forma, falar sobre o papel da creche, da nossa função como educadoras, como cuidadoras, enfim. Trazer essa perspectiva. Na verdade, esse canal Preocupações de Mãe existe para isso, gente. Eu queria que tivesse na minha época de mãe, porque minhas 2 filhas ficaram na creche de meio período. E aí, você poderia... A minha experiência como profissional e como mãe de creche. Como mãe de creche. Olha, gente, fala sério. Mas eu vou trazer uma mãe aqui, uma mãe de creche. Eu vou trazer uma profissional e uma mãe de creche para as duas falarem. Você vai ver só. Já eu vou conseguir esse caminho. Eu agradeço, Esther, por ter lembrado de mim. É uma temática apaixonante, né? E não a gente não consegue falar em 2 horas. Não, e não é só paixão assim, de amor, mas o afeto, ele é aquela questão de compreender a importância para a formação da criança, para a formação do ser humano, né? E é por isso que a gente luta aí pela educação como um todo. No meu caso, a bandeira da educação infantil, porque é a que ultimamente estava no meu contexto de trabalho, né? Então, eu agradeço de coração. Gostaria muito que tivesse um canal desse, eu tivesse uma possibilidade dessa na minha época, porque eu sofri muito como mãe, por isso que eu falo para as mães, eu me sentia culpada, eu queria mimar a minha filha, porque eu me sentia, né? Gente, olha que delícia esse depoimento, vai lá. Eu queria mimar, né? E eu chorava muito quando eu ia trabalhar. O que será que tá fazendo, né? E a criança vinha, mãe, porque eu pintei, eu brinquei, vinha com uma bonequinha, vinha com um coelhinho na cabeça, feliz da vida. Ela não se sentiu culpada nenhuma vez de brincar com o colega, de comer bolo, de correr, de assistir televisão. E eu lá, culpada que eu tô trabalhando para possibilitar uma vida melhor pro meu filho. Então, nessa época, eu gostaria de ter um canal que dizesse, não, mãe. Vai lá. Ao invés de se sentir culpada, transforme esse sentimento em colaboradora. Colaboradora da aprendizagem da minha filha com a creche, transformando a creche na minha parceira, não na minha rival. Tô adorando isso. Porque às vezes... Presta atenção nisso. Às vezes, eu vou falar um segredo pra mamãe aí. Quando a mamãe chega no final do período para pegar o bebê e o bebê vira as costas para ela e abraça o cuidador ou o professor, a mãe morre. Ela deveria ficar feliz. Ela não tá dizendo, mãe, eu não quero ficar com você. Ela quer. Só que ela quer brincar mais um pouquinho. Então, brinca em casa, para quando a mamãe chegar, abrir os braços, ela querer também. Gente, foi muito bom. Foi uma delícia. Adorei, André. Mas eu adorei do fundo do meu coração. Gente, vamos lá. Vamos ter que encerrar, mas com o coração na mão, viu? Esse assunto ia longe. Um grande beijo. Até o próximo.